Iniciamos a nossa palestra com o nosso querido Edinho. O Edinho, ele é da casa. Ele é de casa, ele é da casa e é do nosso coração. Então ele vai nos trazer esta noite, com muita expectativa, a sua mensagem. Obrigada, te amo. Vocês sabem que nós estamos vivendo dias assim diferentes, né? E outro dia eu estava num lugar aí e encontrei a Carla. Ela foi no mesmo lugar. Ô, gente, mas é difícil a gente se segurar, né? Dá uma vontade da gente abraçar quem a gente gosta, dá vontade da gente falar, que bom que eu te encontrei. Aí fica um negócio esquisito, né? Você chega uma pessoa e fala, e aí, como é que você está? De máscara. Você está sorrindo, ela nem vê. Né? Você está feliz, você tem que mostrar felicidade com os olhos. É difícil esse negócio, né? Como é que mostra felicidade com os olhos? Sei lá, né? Mas ainda está dessa forma. Mas, que bom que nós estamos aqui hoje. E eu desejo que cada um de nós, nesta noite, possamos absorver as energias e bênçãos que foram preparadas especificamente para cada um de nós. Que nós possamos nos fortalecer, tanto fisicamente, como nas nossas emoções e nos nossos sentimentos nesta noite. Que assim seja. E assim, eu tenho procurado, outra vez que eu tive aqui, eu falei algumas coisas a respeito do momento que nós estamos atravessando, e hoje nós vamos falar um assunto pertinente também. Porque deixa eu só fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem daqui é muito rezador? Quem daqui faz muita prece, faz muita oração? 2 pessoas, 3, está melhorando. 4. O Reinaldo, além de fazer prece, né? Quem tiver, vou falar um negócio, vou contar um segredo para vocês. Quando vocês vê esse Reinaldo aí, ó, vem aqui na frente, corpinho de bailarino espanhol, essa coisa toda, todo mundo fala, Reinaldo, tá bem? Ele anda de bike 200 quilômetros de final de semana. 200? Pouco menos. Mas outro dia ele encontrou comigo, vamos também. Eu falei, não, isso não é para mim não. Não tem essa força toda não. Mas então vocês viram que eu perguntei quem reza bastante, quem é muito rezador, quem faz prece, quem faz oração, e identifiquei aqui umas 4 pessoas que elas se disseram ser assim. E por que eu perguntei isso para vocês? Eu viajo bastante. Eu sou representante comercial, então eu viajo toda essa nossa região do 017. Tenho clientes na região inteira. E eu cheguei numa cliente minha a semana passada, tá? E cheguei para ela e falei, e aí, como é que tá? Ela virou para mim e falou assim, não tá bom. E eu tenho um lema que é o seguinte, todo mundo que chega perto de mim e fala assim, como é que você tá? Eu falo, eu tô cada vez melhor. A Carlinha chegou agora há pouco, e aí? Eu tô cada vez melhor. Ela falou, eu também. Né? E perguntei para essa cliente, e antes que eu falasse que eu estou cada vez melhor, ela falou, não está bom não. Falei, mas aconteceu alguma coisa? Sim. Ela falou, sim, aconteceu. Falei, sim, óbvio, né? Quando a gente entra numa conversa dessa, você nunca pode simplesmente virar e fugir e falar assim, não, vai dar tudo certo. Não, peraí, por que ela estava daquele jeito? Aquilo me interessava, eu queria saber o que eu podia fazer para ajudá-la naquele momento. E eu falei para ela, perguntei assim, mas será que não dá para a gente recorrer a uma oração? Falei para ela. E ela falou assim, não dá. E eu falei, por que não? Ela falou, porque eu não confio mais em Deus. Aí complicou. Porque naquele momento o máximo que eu pensei em entregar para ela foi uma oração junto com ela. E aí ela pegou e falou assim, eu não confio mais em Deus. Aí eu virei para ela e falei assim, tá, mas tem um motivo para você não confiar mais em Deus? Ela falou, tem. Sabe aquele meu sobrinho, 34 anos, assim, que é casado com a minha sobrinha, e foi contando a história. Eu falei, sei. Você sabia que ele estava com Covid? Eu falei, sabia. Então, e ele foi internado, e ele foi entubado, e nós ficamos muito desesperados. Isso é uma coisa muito comum
é uma história que ela estava me contando, que nos dias atuais é uma história comum de muitos seres humanos, de muitos no meio de nós. E aí ela falou assim, e aí, ele era muito conhecido, a gente ia na igreja, a gente fazia oração, era grupo de oração, grupo de WhatsApp, todo mundo fazendo oração, e rezando, e ele, você sabe que ele é casado. E ele tem uma filhinha de 1 ano e 6 meses. E a mulher dele está grávida. E por mais que nós orássemos tanto, Deus não o salvou. Ele morreu. Então não dá mais para confiar em Deus. Porque o que a gente pede para Deus, Ele não atende. Ele não faz. E olha só a dor dessa mulher. Era sobrinho. Imaginem a mãe. Imaginem a esposa. Imagina a esposa desse rapaz, que ficou tanto tempo lá, internado, aquele sofrimento, aquela angústia. E eu acredito que cada um de nós que estamos aqui hoje, tenhamos escutado uma conversa parecida, uma história parecida, ou talvez não tenha acontecido conosco. E a gente chega ao ponto de duvidar de Deus, de não confiar mais em Deus. E o que falar para uma pessoa num momento desse? Como é que nós temos que reagir, se fosse com a gente num momento desse? Porque ela estava ali, não adiantava falar em Deus, não adiantava falar de nada. E aí, eu contei uma outra história para ela, que aconteceu há não muito tempo atrás. Não muito tempo atrás. Aconteceu comigo. Eu encontrava uma pessoa, um amigo, todo dia aqui em Rio Preto. Eu tinha que ir ao banco e eu deixava o carro lá com ele. E então eu sempre fui muito meio elétrico, sempre fui muito assim, né? E eu chegava, parava o carro, ia lá no banco fazer o que eu tinha que fazer. E fulano, tá, obrigado, sei o quê. Conversava, a gente dava risada, dava piada, tal. E um dia eu cheguei lá, numa segunda-feira, e falei para ele, fulano, tudo bem? Ele de longe olhou para mim e falou assim, não tá bom não. Olha, a mesma coisa. Aí eu falei assim, mas não tá bom por quê? Só que a postura dele foi diferente, dessa moça. Ele não falou que não confiava mais em Deus. Ele simplesmente começou a atacar Deus. Vocês imaginam uma pessoa xingando Deus. Quem daqui tem coragem de xingar Deus? E ele começou a xingar Deus. E eu estranhei muito, qualquer um de nós iríamos estranhar. E perguntei para ele, tem algum motivo para você estar bravo desse tanto com Deus? Aí ele virou e falou, tem. Tem sim. Lembra o dia que você veio aí, deixou o carro, foi embora? Logo que você saiu, eu recebi uma ligação, minha filha me ligou, disse que estava passando mal. E eu falei, filha, estou indo te buscar. Ela falou, não pai, não vem. Porque ele trabalhava assim, a coisa de 6 quarteirões do serviço dela. Ela falou, não venha, porque não dá tempo. O pessoal aqui da empresa já está me levando para o Hospital Beneficência Portuguesa. Então o senhor vai lá para o hospital. Ela saiu do serviço com o pessoal da empresa, e ele, com o carro dele, foi até o hospital Beneficência Portuguesa. Quando chegou lá, ela já tinha chegado, estava sendo atendida, ele não pôde entrar, porque os médicos estavam atendendo. Cerca de mais ou menos 1 hora e pouco após ele me relatando, o médico sai, vira para ele e fala assim, sua filha morreu. 20 e poucos anos, eu lembro que era novinha, não me lembro, parece que era 21 anos. Esse pai estava extremamente revoltado com Deus. E xingando Deus. E aí ele contou essa história para mim. E eu virei para ele e
Falei assim, vem aqui mais para o canto aqui. Trouxe ele mais para o canto. O que ele esperava que eu fizesse? Eu não sei. Mas eu comecei a xingar Deus junto com ele. As coisas que ele tinha falado, eu comecei a falar também. Falei, não, porque nesse caso, Deus é isso. E comecei. E quando eu comecei a atacar a Deus, ele começou a regalar o olho e olhar para mim, como se me perguntasse, escuta, você não tem medo de Deus? E eu continuei, falei, vai, me ajuda. Vamos lá, vamos botar tudo isso para fora. Vamos botar essa raiva para fora. Ele virou e falou assim, por que você está xingando Deus? Eu falei, porque eu estou te ajudando. Tomei a tua dor. Vamos lá. Ele falou, mas você não pode xingar Deus. Eu falei, posso sim. Você não pode? Aí que ele se tocou. Aí que ele foi perguntar se ele podia ou não. E aí e ele virou para mim e falou assim, eu lembro que ele me perguntou assim, escuta, você não tem medo de Deus? E aí eu respondi assim, meu amigo, eu sou humano, e eu entendo a sua dor, eu como humano, imagina Deus, Deus te vê por dentro, Deus sabe o que você está passando, Deus sabe quanto está doendo, eu não consigo, mas mesmo eu não conseguindo, eu tento chegar perto do que você está sentindo, e vamos então. Deus não vai se magoar com você, Deus não vai ficar bravo com você, e nem comigo, porque se eu entendo, você imagina Deus, porém, isso não vai resolver o problema, isso não vai trazer sua filha de volta, o lugar onde ela está, ela vai permanecer, até um dia você se encontrar com ela, e aí ele se interessou pela conversa, por quê? Porque não era espírita, onde ela está, como ela está? Ela morreu, e aí nós partimos para uma conversa diferente, neste nível, e depois ele inclusive leu vários livros, eu levei livros espíritas para ele ler, para que ele pudesse amenizar essa dor. E aí eu contei essa história para essa amiga, e ela, mas como a gente proceder nesse momento? Tá, eu estou contando isso para vocês, não é por causa dela não, eu estou contando para a gente trazer para nós, porque quantas vezes a gente duvida da justiça divina, principalmente nós que somos espíritas, qual é o tamanho da nossa confiança, qual é o tamanho da nossa fé, até onde nós conseguimos enxergar esse momento que nós estamos passando, porque esse momento que nós estamos passando, a espiritualidade já vem alertando a gente, já vem alertando, quanto nós estamos falando, eu lembro de uma vez, que faz tempo já, que o Rodrigues falou a primeira vez, que perguntaram aqui na sala, falaram assim, de um tal de um planeta chupão, olha quanto tempo faz esse negócio do chupão, né? Lembra? Um dia perguntaram aqui, eu estava na palestra, perguntaram para o professor Rodrigues, o negócio do chupão. Eu lembro inclusive que a orientação dele, que tinha um livro que falava disso, a orientação dele foi assim, não leia o livro, que não era para ler o livro, que falava desse planeta aí. Ele falou, calma, nós temos tantas outras informações mais importantes para a gente receber e se basear antes. Mas a transformação, ela vem acontecendo, nós sabíamos que ia acontecer. E cada um de nós temos uma programação divina. Cada um de nós temos uma programação aqui. Muitos espíritos que estão vivendo no nosso meio, não é que desencarnaram não, que ainda estão vivendo, vieram para este mundo exatamente nesta época, escolheram estar aqui, como nós escolhemos estar aqui nesta época, e vão desencarnar de Covid ainda. Porque escolheram isso. Porque quando a gente vem para cá, cada um de nós, dentro da nossa programação, cada um de nós escolhemos, nós temos um tempo limite da encarnação. E cada um de nós já temos programado lá na frente, como é que nós vamos voltar ao plano espiritual? Nós temos. Nada foge
da justiça divina. Não tem nada que está acontecendo que foge da justiça divina. O que nós estamos vivendo neste momento é extremamente necessário para a transformação deste planeta, para transformar esse planeta para que ele fique melhor. É claro. Edinho, então você está querendo dizer assim, que as pessoas que estão desencarnando dessa forma, que tinham que desencarnar? Sim, sim. Com exceção dos imprudentes. Quem são os imprudentes? Vou dar um exemplo de imprudente para vocês. Há poucos dias atrás, eu cheguei na minha casa, e o meu filho veio até mim e falou assim: pai, você não sabe quem morreu? Eu virei e falei: quem morreu? Ele virou e falou assim: o MC Kevin. Falei: quem? MC Kevin. Falei: filho, me perdoa, nunca ouvi falar. Nunca tinha ouvido falar. Ele falou: mas aí ele contou a história mais ou menos, que ele caiu, que não sei o que e tal. E aí eu fui dar uma inteirada lá depois no assunto, o que tinha acontecido. Ele me mostrou a reportagem, eu li, porque ele estava interessado, né, no assunto. Aí ele me mostrou, eu li. Ali é um caso típico de imprudência. Foi imprudente. Um jovem que estava naquela farra que ele estava, no 5º andar de um prédio, se pendurou do lado de fora, escorregou e caiu. É imprudência. E hoje, com relação ao que nós estamos vivendo, tem gente que está imprudente? Tem gente imprudente? Sim, esse final de semana nós vimos aí 19 autuações por festas clandestinas e aglomeração de pessoas, imprudentes. Tem pessoas que vão morrer por imprudência? Sim, vão morrer por imprudência, porque faz parte do livre-arbítrio. E não tem nada a ver com Deus. Deus não é culpado. Está tudo dentro do processo. Está tudo dentro do processo divino, da nossa reencarnação. Outra imprudência. Eu cheguei em casa outro dia. Essas histórias que eu estou contando, muitos de vocês também têm. A hora que eu falo aqui, vocês lembram aí. Mas eu cheguei em casa outro dia, minha esposa falou para mim o seguinte: amor, nós temos que ir no mercado. Falei assim: a colocação está errada. Nós não temos que ir no mercado, porque no mercado está pedindo para entrar uma pessoa só. Então no mercado entra você ou entra eu. Nós não. Eles não estão pedindo para ir uma pessoa da família fazer compra? Exatamente. Eu falei: então ou é eu ou é você. Pergunta: quem que vocês acham que foi para o mercado? Claro que fui eu. Eu devia ter falado assim: não, tá errado, vai você, que você sabe das coisas, vai lá, compra, bonitinho e tal. E eu falo até onde eu fui no Atacadão aqui, ó. Fui no Atacadão. Aí cheguei lá no Atacadão e podia entrar uma pessoa. Eu entrei e de 2 em 2 minutos o cara do Atacadão falava assim: atenção, senhores clientes, informamos a vocês que é proibido fazer compra com mais de uma pessoa da família. Caso seja identificado alguém com mais de uma pessoa, nós pediremos para que se retire do recinto e receberão uma multa de R$500. Alguém já foi no Atacadão e ouviu falar isso? Ninguém? Gente, só eu que vou no mercado? As mulheres de vocês é boazinha, hein, velho? A minha não tem dessa, não. Bom, e de 2 em 2 minutos falava aquele negócio no mercado. Só que tem um detalhe, eu estava lá dentro do mercado, eu estava vendo. Famílias com 3, com 4, com criança, adolescente, fazendo compra. Estes são os imprudentes. Estes são os imprudentes. Que depois, na hora que acontece alguma coisa, duvida do quê? Da justiça divina. A culpa é de Deus. E aí, sabe o que eu fiz? Chamei o gerente. O William, chamou o menino. Falei: William, posso te pedir um favor? Ele falou: pode. Eu falei assim: para de ficar anunciando esse negócio aí no alto-falante, de 2 em 2 minutos, porque está ficando até chato. Porque está lotado de gente aqui dentro, em 3, 4 pessoas, fazendo compra. Aí ele virou para mim e falou assim: então, mas o senhor vê, eles entram separados aqui dentro do mercado. Eles não entram juntos. Vem um e entra, e o outro fica lá para trás. Eu pensei comigo, falei: duvido que o ser humano faz isso. Eu não... Na hora me veio na cabeça. Eu ia até falar, mas aí eu falei: não, é melhor não, porque na hora veio e falei assim: não tem nenhum espírita que faz isso. Espírita não.
apesar de eu brincar assim, eu não me lembro, não me recordo a questão do Livro dos Espíritos, mas o Kardec perguntou para a espiritualidade uma vez, dentre todas as religiões que nós temos, e todas querendo ser dona da verdade, qual seria a melhor? O Kardec perguntou, qual a melhor religião, né, que existe? E a resposta da espiritualidade foi, é aquela que faz mais homens bons. Essa é a resposta que está lá. Então todas fazem pessoas melhores, todas as religiões, então não tem melhor. Essa foi a resposta da espiritualidade, né? Só porque eu brinquei no negócio do espírito, né, para a gente deixar bem claro, que a gente sabe que não tem religião melhor que a outra. Que se eu quiser que a doutrina espírita seja a melhor para mim, eu tenho que me tornar uma pessoa boa, cada dia melhor, tá? Mas eu virei lá para o William, e o William virou e falou isso para mim, falou, as pessoas entram separadas. Eu falei assim, não acredito, como é que você fez para deixar aquela criança de colo entrar sozinha? Como é que ela entrou, se nem andar ela não anda? Aí ele ficou olhando para mim, ele virou e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar a conversa aqui, porque eu vou ser muito sincero com o senhor. Olha só, cara do mercado. Falou, eu vou ser muito sincero com o senhor. Por mim, se esse pessoal tudo pegar Covid e morrer, eu não ligo. Porque todo mundo está avisado. Falou assim, eu fui ameaçado de morte já aqui. Se eu chegar nessas pessoas aqui, é muito simples. Tem uns aí que se eu chegar e falar, não pode, mano, eles vão querer brigar comigo, bater. Quantas vezes que eu tive que sair do meio do povo aí, sair fora, porque eu ia apanhar. Então esses são os imprudentes. Por mais que nós sabemos que nós temos a nossa parte para fazer, tem muita gente que não quer fazer. E aí depois a culpa é de quem? A culpa é de Deus. E aí, eu perguntei assim, quem daqui costuma rezar? Quem daqui costuma fazer prece? Nós normalmente, a gente já faz pouca prece. A gente já utiliza pouco esse mecanismo extraordinário que é a oração. E por que a gente faz pouco isso? Talvez porque nos falte conhecimento, porque aquela moça lá, na situação que ela estava, o que faltava para ela era conhecimento. O que faltava para ela era instrução sobre misericórdia divina, sobre lei de causa e efeito, sobre livre-arbítrio. Não que quem conheça isso não tenha dor, que não vá doer. Vai doer. É terrível. Mas quando a gente estuda a lei divina, quando a gente estuda o caminhar, o objetivo da nossa existência aqui, como é que a misericórdia divina controla e coordena tudo o que acontece no nosso planeta, a gente tem mais tranquilidade, tem mais certeza, automaticamente tem mais fé. Automaticamente tem mais fé. Então a gente acredita. Nós temos muitas informações dos espíritos a respeito disso. Muitas. E o que a gente faz com essas informações? Entra em desespero? É a hora da gente colocar aquilo que a gente acredita em prática. Ah, mas eu não acredito muito não, eu tenho medo. Assim, gente, o medo ele é importante. O medo faz parte, o receio, o cuidado faz parte. Nós não podemos viver de uma maneira totalmente destemida, porque isso seria imprudência. Então, inclusive, outro dia eu estava conversando com a minha mulher lá em casa, a respeito disso, ela falou assim, porque como eu falei para vocês, eu ando muito, né? Ela falou assim, mas você não tem medo de pegar Covid e morrer? E o que eu respondi para ela? Claro que eu tenho. Claro que eu tenho. Só que todo dia, nas minhas orações, eu falo para Deus assim, Deus, o que tiver programado para mim, eu estou aqui, eu estou pronto. Aí quando eu digo isso para Deus, vocês acham que eu estou pronto? Não estou. Mas é isso que eu aprendi. É nisso que eu confio. Eu acho que eu não estou pronto, mas eu falo para Deus que estou. Eu estou pronto, porque o que tiver que acontecer comigo, vai acontecer. O que tiver programado, vem para mim. E aí a gente tem que fazer o uso do livre-arbítrio para amenizar cada vez mais essa nossa angústia. E aí ela perguntou, para mim,
E eu falei que, sim, que eu tenho medo. Só que eu falei para ela, preste atenção, eu me cuido. Tudo que pedem para fazer como protocolo de cuidado, eu faço. É para manter distanciamento? É para manter distanciamento. Não é para abraçar ninguém? A gente não abraça ninguém. É para manter máscara? Nos lugares que tem que manter máscara? Nós vamos ficar de máscara. Vai passar álcool gel? Vai passar álcool gel. E é aquela coisa toda. Todos os cuidados que pedem para a gente fazer, eu faço. Esse é o protocolo. Tem muita gente, inclusive, que questiona. Fala assim, escuta, mas será que isso resolve? Não sei. É o protocolo? É o que pedem para fazer? Eu vou fazer. Está certo? Não sei, não foi eu que inventei, não sei se está certo ou errado, mas eu vou cumprir, eu vou fazer, porque eu quero me cuidar, não quero ser negligente. E aí eu virei para ela e falei assim, eu só quero te pedir um favor, falei para minha esposa. Ela falou, o quê? Eu falei, se por acaso eu pegar Covid e morrer e desencarnar, eu quero só um favor teu. Ela falou, qual? Eu falei assim, ó, você espera mais ou menos um mês, arruma outro namorado e vai viver a sua vida. Qualquer coisa você casa de novo e vai viver a sua vida, vai tocar a sua vida, porque a hora que eu voltar para o plano espiritual, o que a gente aprende do plano espiritual? Que quando a gente for para o plano espiritual, lá a gente tem os nossos afazeres. Tomara a Deus que a gente tenha a bênção de ir para uma colônia e vai tocar a vida, vai aprender, vai estudar, vai trabalhar, né? Como o André Luiz fez lá no nosso lar, depois que ele passou aquele tempinho lá no umbral, vai cuidar da vida dele lá. É isso que a gente aprende. Então eu pedi para ela assim, ó, arruma um namorado e vai viver a tua vida, não fica chorando por minha causa não, porque eu vou ter coisa para fazer do lado de lá. E aí ela simplesmente ficou brava comigo, falou para mim que eu só falo besteira, porque nós que somos espíritas, se a gente chegar com essa conversa, para quem não é espírita, vai falar que a gente está bilolado. Vai falar que a gente é doido. E aí ela começou, tá vendo? Não dá para conversar com você, só fala besteira. E não sei o quê. E saiu andando. Eu acredito que ela deve ter dado uns 10 passos, mais ou menos. 15 passos, voltou com o olho meio arregalado, chegou para mim. Adivinha o que ela perguntou para mim? Todas as mulheres sabem o que ela perguntou para mim. Exatamente isso. Ela virou para mim e falou assim, e se por acaso eu morrer? Daqui 30 dias você vai arrumar outra? E eu virei para ela e falei assim, jamais. Ela sentiu um alívio na hora que eu falei jamais. E aí eu terminei a frase. 30 dias eu acho muito tempo. Quase desencarnei ali mesmo. Né? E essa conversa que eu tive com ela é real. Porque é mais ou menos assim que às vezes a gente tem que encarar a situação. É com sabedoria e entendendo que tem coisa que a gente não tem como mudar. Tem coisa que a gente não vai ter como mudar. Porém, o que ajuda a gente a se fortalecer é a oração. E aí eu fiquei pensando, imagina aquela moça, imagina aquela família, na dor que eles estavam sentindo, no problema que estava instalado, porque a gente fala assim, né, eu aprendi isso com uma mineira que chama Célia Diniz, que esteve aqui fazendo palestra, né, que desencarnaram 2 filhos dela, olha só, e a Célia Diniz fala assim, não, a morte existe, a morte dói, e dói mesmo. Então vocês imaginam aquelas pessoas, não tem dessa da gente chegar e falar assim, não fica assim não, teu parente não morreu, ele foi lá para o plano espiritual, Jesus está cuidando dele. Você acha que a pessoa quer saber de uma coisa dessa? Ela quer saber da dor dela. Muitas vezes não está nem pensando no parente, está pensando nela. E aí tem aquela história que o pessoal conta, né? Que o marido morreu. E a mulher desesperada do lado do caixão na hora de enterrar. Ai, me leva com você. Eu também quero ir. E foram enterrando, e o povo foi chegando tudo perto. Ela escorregou, caiu dentro da cova. A primeira coisa que ela falou, que ela caiu. Me tira daqui. Que aí nada. Ou seja, muitas vezes a dor da pessoa que está doendo é por conta dela. Ela não está nem pensando no outro que desencarnou. Mas a oração é alguma coisa que ajuda. Inclusive tem uma poesia que fala assim, ó, ora sempre e sem limite, pois a prece te ilumina.
É nela que reencontramos a energia que reanima. Missionários importantes que na terra reencarnaram, em seus mais árduos instantes, ao seu Deus também oraram. E um exemplo foi Jesus, que pendente já na cruz, ao Pai dirige oração. E o que pede naquela hora? Solicita e sem demora, para os algozes o perdão. Ou seja, Jesus, na sua plenitude espiritual, tinha o hábito de fazer oração. E quando eu perguntei aqui no começo, quem daqui que reza bastante? Quem daqui que faz oração? 4 ou 5 levantaram a mão. Porque quando a gente fala em oração, a gente imagina que a gente tem que parar em algum instante, silenciar, né, os nossos afazeres, e aí se dirigir com reverência, com clemência a Jesus, a Deus, para fazer a nossa oração. E aí, o Kardec, na pergunta 659 do Livro dos Espíritos, ele perguntou para a espiritualidade, qual é o caráter geral da prece? E eles responderam que a prece é um momento de adoração a Deus. É um momento que a gente se liga a Deus. É um momento que a gente conversa com Deus. E a gente pode fazer 3 coisas nesse momento. Está lá na pergunta 659. Nós podemos fazer 3 coisas lá. E quais são essas 3 coisas? Uma eu tenho certeza que a gente faz muito bem. Pedir. Quando vocês fazem oração? Pedem? Eu também peço. Uma das coisas que a gente pode fazer durante uma prece é pedir, a outra é louvar e a outra é agradecer. São as 3 coisas que a gente pode fazer numa prece. E como nós vimos na poesia, quando que a gente deve fazer? Normalmente a gente aprende que a prece a gente faz ou na hora de dormir ou na hora que levanta. Na hora que a gente vai dormir, eu tenho certeza que tem muita gente aqui que faz a prece. Na hora que a gente levanta, nem todo mundo. E fora isso, não mais durante o dia. Porém, quando a gente aprende, quando a gente estuda, quando a gente busca um conhecimento, a gente, por exemplo, se a gente for pegar essa pergunta do Livro dos Espíritos, esmiuçar ela um pouco mais, a gente vai entender que para esse tipo de coisa, a gente não precisa de momento, a gente não precisa de parar, porque só o fato da gente estar vivendo, nós já estamos com a mente ligada. É um processo mental e emocional a prece. De modo que eu posso fazer prece o tempo todo. Eu imagino que alguns espíritos que passaram por aqui, como Jesus fala na poesia, viviam em prece, viviam em oração. Chico Xavier, por exemplo, um espírito que praticamente vivia em oração o tempo todo. Divaldo Pereira Franco e outros tantos, né? Eu acredito que vivem em oração. Ah, tem como fazer isso? Tem. Esse processo é assim: louvar, pedir e agradecer. O que a gente pede? O que normalmente a gente pede nas orações? Porque normalmente a gente faz essa oração no final do dia, na hora de dormir. E aí o que a gente pede lá na oração? Para que a gente tenha uma boa noite de sono, para que a gente esteja bem, para que a gente, né, tenha saúde, não é assim? Não é isso que a gente pede? Lembra que eu falei que a moça lá não estava confiando mais em Deus, porque o que eles pediram na oração, eles não foram atendidos? E nós somos atendidos? Quando você pede saúde, você tem saúde? Quando você pede paz, você tem paz? Quando você pede dinheiro, a tua conta, tem alguém que pede dinheiro na oração aqui? Tem ou não tem? Pode falar a verdade. Eu vi gente fazendo assim, ó. Eu de vez em quando eu vou falar para vocês, eu peço. Falo, Deus do céu, coisa feia. Estou precisando um pouco mais de dinheiro. Gente, não tem nada errado nisso. É claro que não adianta eu pedir dinheiro, Deus não vai me dar dinheiro. Ele vai me dar a oportunidade de ganhar dinheiro. Se eu pedir saúde, Deus não vai me dar saúde. Mas vai me dar condições para eu ir atrás de saúde. A gente pede saúde, mas quanta saúde nós mesmos proporcionamos para nós?
Assim, como é que a gente faz para melhorar a nossa saúde? Aliás, essa semana, um padre foi lá no Vaticano, encontrou, você sabe o que eu estou falando, né? Mas você está fora daquilo lá, né? Você está fora. Não é só ela que sabe, não, tem mais gente. O padre encontrou o Papa e virou para o Papa e falou assim, Papa, reza para os brasileiros. Você viu isso aí? Sabe o que o Papa falou? Falou, eles não têm salvação. Verdade. Eu vi o vídeo. É claro que isso foi uma brincadeira do Papa, ele não falou sério. Mas ele falou assim, não, os brasileiros não têm salvação. É muita cachaça e pouco oração. Olha o que o Papa falou. E tem muita gente que está falando mal do Papa. E eu pensei comigo, mas é verdade. A pessoa pede para ter saúde, mas enche a cara todo dia. A pessoa pede para ter saúde e fuma toda hora. A pessoa pede para ter saúde e não se cuida. É doce toda hora, não faz exercício físico, come de uma maneira equivocada e não tenta ficar mais tranquila, não tenta se acalmar, não tenta pensar um pouco no outro. Não tenta. Mas lá na hora da oração pede para Deus. Eu quero saúde. Mas peraí, criatura, o que você tem feito para ter saúde? Pede assim para os filhos, proteja os meus filhos. O que você tem feito para proteger os seus filhos? Tem deixado ele lá na internet, jogando aquele monte de jogo maluco, vendo o que ele quer na internet? E é difícil, e é um desafio. Nós estamos tendo aula online. Gente, pensa num negócio que é abençoado, chama professor. Agora que nós estamos com as crianças em casa, nós estamos vendo, nós temos que, tem que fazer oração todo dia, para Deus proteger os professores, para dar paciência para eles, porque você põe teu filho na frente do computador, você faz assim, ele já está levantando, você vira, ele senta, você faz assim, ele está levantando, você vira, é desse jeito, você vira um pouquinho, ele já está saindo, e tem muitos pais que nem estão aí, que deixam. Como que você quer proteger teu filho? Aí você fala assim, eu quero ter uma noite de sono tranquilo, mas acabou de ver um monte de vídeo no WhatsApp, acabou de trocar um monte de mensagem de fofoca no WhatsApp, como é que você quer ter noite tranquila? A culpa é de Deus depois, se não tiver? Claro que não. Ou seja, nós temos que entender que a oração é um processo de ligação com Deus. Podemos pedir? Sim, mas temos que saber que nós temos que fazer a nossa parte. E que nem tudo que a gente vai pedir vai ser possível. Mas além da gente pedir, ele fala que nós temos que louvar. Você sabe o que é louvar a Deus? É uma palavrinha difícil, mas eu costumo falar assim, que louvar a Deus é reconhecer a grandeza de Deus. E para reconhecer a grandeza de Deus, é só na hora que a gente vai dormir? Pelo contrário, a grandeza de Deus a gente reconhece no dia a dia, vivendo. O Chico fala, tem um livro dele lá, que ele fala que uma folha de árvore que cai da árvore no chão é uma bênção divina. Olha o reconhecimento da grandeza divina. Quanto é que nós reconhecemos Deus? Quanto é que nós reconhecemos a perfeição divina? Tem tanta coisa. Por exemplo, quem veio hoje, vocês chegaram a ver a lua? Que coisa mais linda, né? Quando tem alguma coisa que chama muito a nossa atenção, gente, aquilo é Deus. Às vezes a gente reclama, não está tendo chuva. Quando chove a gente reclama. É Deus. Faz parte do processo. Então temos que reconhecer, louvar a Deus por tudo o que nós temos aqui à nossa disposição nesse mundo. E tem a outra parte de agradecer. Quanto é que a gente tem agradecido? Quanto é que nós agradecemos pelo corpo perfeito que nós temos? Pelas nossas mãos, pelas nossas pernas, pelo nosso pulmão, por conseguir respirar, pela comida que nós temos à nossa disposição, pela família que nós temos à nossa disposição, pela casa que nós temos à nossa disposição, pelas roupas que nós temos à nossa disposição,
por todos os recursos e facilidades que estão disponíveis todos os dias para que a gente seja feliz. Quanto é que nós agradecemos por isso? Quanto? Aliás, nesse mesmo livro, chama Chico com Você. Chico fala assim, que nós estamos hoje sofrendo muito mais por excesso de conforto do que por falta dele. Ou seja, nós temos muito conforto hoje à nossa disposição, muito, e muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Quer ver, deixa eu pegar alguém aqui. Essa moça mesmo aqui, ela parece que é nova. Deixa eu ver se tem alguma outra pessoa mais nova. Tem uma moça lá atrás. Aquela moça lá atrás também. Vocês não sabem o que é tomar banho de bacia. Já tomou banho de bacia? Falei! Aquela moça lá atrás nunca tomou banho de bacia. Nem sabe o que é bacia. Tem muita gente aqui dentro que nunca tomou, aliás, eu fico imaginando hoje, né? Nunca tomou uma água numa canequinha de alumínio, num pote de barro. Aí tem gente que está falando assim, como assim, Edinho? Antigamente as casas, elas tinham um pote de barro, que o pessoal puxava água, eu não sei, é sarilho que chama aquele negócio do poço, né? Puxava assim no poço, pegava no balde e jogava dentro daquele negócio lá, e em cima ficava uma canequinha de alumínio. Aí você ia lá tomar água, você catava a canequinha de alumínio, abria o pote, enfiava a canequinha de alumínio lá dentro, pegava e tomava água. Natural. Tampava aquilo ali, punha a canequinha. O outro que vinha, a mesma canequinha. Eu falo, gente, não tinha Covid naquela época. Não tinha, porque era a mesma canequinha para todo mundo. Edinho, e quando chegava 10 para tomar água, ficava na fila. Era assim que funcionava. Era assim que funcionava. Se a gente quisesse estudar, vocês vão achar que eu estou brincando, mas não é. A pessoa estudava, depois ela ficava com um caminho preto aqui no nariz. Você já leu algum livro lá desse jeito, né? Não ficava com aquele caminho preto aqui, ó? Mas fala assim, Edinho, o que tem a ver um caminho preto com gente estudando? Não tinha energia elétrica em muitas casas. Era um negócio chamado lamparina. Você ligava aquela lamparina, saía aquela chaminha assim, e o óleo que estava lá dentro queimava junto. Aí você punha pertinho para conseguir ler, e aí quando você respirava, aquela fumaça preta, você inalava aquilo. E aquela fumaça preta pretejava tudo aqui, ó, teu nariz aqui, ó. Aí as pessoas acordavam no outro dia, tudo preto aqui. Alguém já chegava e falava, estudou bastante essa noite. Ou seja, e muitas outras coisas. Hoje a gente tem uma facilidade imensa. Hoje a gente, para se transportar, tem avião, tem carro, tem moto, tem ônibus. Tem um negócio hoje que as pessoas não se separam, chamado tecnologia, chamado celular. Wi-Fi. Imagina um celular sem Wi-Fi. O que faz com um celular sem Wi-Fi? Nada. Ou seja, Chico falou que nós estamos sofrendo por excesso de conforto. Então nós temos muito. Sem contar um detalhe. Sem contar a parte de alimentação. Alimentação. Tem coisas que a gente vê hoje que nunca nem sonhamos que ia ter um dia. Imagina. Antigamente a alimentação. E outra, quando eu digo antigamente, era coisa assim de 50, 100 anos atrás no máximo. Mas quando que ia ter um iogurte? Quando que ia ter chips? Quando que ia ter... Não tinha nada disso. A alimentação era arroz, feijão, salada, um bifinho, um franguinho lá, e só, uma carninha de porco, era só isso aí. O doce que a mãe fazia. Que doce que a mãe fazia? Doce de abóbora. Eu quero que vocês falem um especificamente. Que tem gente aqui que nem vai saber o que é isso. Cidra, fazia doce de leite. Mas de domingo, normalmente, a mãe fazia macarronada de domingo, que era só de domingo fazer macarronada. Era macarrão feito na maquininha, né? Na maquininha em casa. Fazia na maquininha e depois da macarronada, à tarde, tinha uma sobremesa. Sagu. Responde para mim, quem daqui come sagu hoje? Sagu. Tem muita gente aqui que não sonha, nem sonha o que é sagu. Olha, quase a gente nem vê isso. Tem no mercado para comprar, para fazer, né?
Mas aquele negócio lá tem que pôr de molho, aí tem que fazer, aí dá um pouco de trabalho para fazer aquilo lá, sabe? Então a gente não quer não, a gente já vai lá, compra um potão de doce de leite, ou então um potão de sorvete e come. Ou seja, resumindo, nós temos muito, muito, muito para agradecer. Muito. Então que nós todos possamos colocar dentro de nós, primeiro, mais conhecimento a respeito de justiça divina, a respeito de tudo que está acontecendo, muito mais fé dentro de nós, e muito mais oração. Que a gente possa, durante o dia, a hora que a gente levanta, qualquer coisa que a gente vai fazer, que a gente possa nos lembrar disso, nos lembrarmos de Deus, e nos unirmos mentalmente e emocionalmente a Ele, agradecendo, louvando, reconhecendo a grandeza dEle, e também pedindo. E fazendo a nossa parte, para que aquilo que a gente deseja, possa acontecer o mais rápido possível. Porque todos os recursos do que nós necessitamos para que a gente alcance aquilo que a gente quer, já está à nossa disposição. Deus já nos deu, a todos nós. Então basta a gente, através do esforço, através do conhecimento, buscarmos melhorar a nossa vida. Muito obrigado a todos vocês.